Olá, pessoal amigo, estamos de volta para darmos prosseguimento ao estudo desse livro formidável que eu sempre considero como uma enciclopédia, porque ela trata de tudo aquilo que é necessário para vivermos bem, com dignidade, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual. Então, hoje, dando continuidade, nós estamos no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Primeira parte, porque é um estudo muito completo que Kardec faz, são várias folhas constantes do Livro dos Espíritos, e nós estamos dividindo em partes, porque pela extensão, pelo volume de ensinamentos que ali estão contidos, precisamos de várias videoaulas. Então, hoje, nessa primeira parte, nós vamos dar prosseguimento e vamos então à pergunta número 455, onde Kardec pergunta aos espíritos se os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, nós já nos referimos ao que é essa organização especial em nosso trabalho posterior, é que quando o espírito está em processo de reencarnação lá no mundo dos espíritos e que eles já devem vir com a missão de médiums, eles já são preparados organicamente, espiritualmente, para que assim seja. Então, nós sabemos que a mediunidade também é um fator orgânico. Isso estão lá nos livros de André Luiz, o próprio Kardec. E nós já falamos rapidamente, não é, sobre essa organização que se encontra na cabeça, chamada glândula pineal, responsável por esses problemas específicos de espiritualidade. Portanto, o estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado enquanto o outro é espontâneo. De fato, é possível, pela magnetização do médium, provocar o sonambulismo, outro que é natural, é espontâneo. Então, o médium entra em contato com, através do sonambulismo, nesses mundos espetaculares, não é? Onde a dupla vista entra em ação. Então, prosseguindo, antes de exemplificarmos aqui a ilustração que nós colocamos, o sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida. É verdade, hoje em dia, com o desenvolvimento do espiritismo, ninguém pode ter dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. De fato, nós vamos narrar rapidamente alguns exemplos, porque são tantos, não é? E nós não temos assim o tempo necessário, porque as redes sociais não aceitam vídeos, aulas muito longas. Então, nós temos que racionalizar o tempo. Então, que haveria, prossegue Kardec dizendo, que haveria de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Não tem dúvida. Talvez no tempo de Kardec julgassem que, provocando artificialmente o sonambulismo, ele não tivesse a mesma força que teria no sonambulismo natural. Dizem, prossegue Kardec, que os charlatães o têm explorado, e mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos.
É por isso que o Espiritismo trabalha para evitar, não é? E se contrapor a esses que a chamam de charlatões. E nós lembramos que um daqueles que trabalhou muito contra o espiritismo foi aquele famoso prestidigitador Odini, que trabalhou muito, né? Fazia de tudo para eh, não divulgar o espiritismo, para inclusive destratar os médiuns, né, chamando de loucos, etc, etc, que isso é coisa do passado, que vocês já conhecem. Quanto à ciência, se tiver apropriado dele, ou seja, quando a ciência tomar conta dos fatos espirituais, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. E já aconteceu isso. Hoje em dia, o espiritismo, nós sabemos, faz parte da natureza. Mas, enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, de fato, não dá para negar, e contra fatos não há argumentos. Ele se firma, apesar da má vontade de alguns, e isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela porta central. É de fato, né? Muitos assim ainda que estudam e que não têm aquela certeza dos fatos espíritas, procuram de alguma forma com outros nomes, não é? Taxar os fatos mediúnicos. Não, essa é a entrada lateral que Kardec fala. E quando lá estiver plenamente firmado, será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Cidadania. E é isso que já foi conferido. O Espiritismo hoje está em todos os lugares, nos cinemas, nas rádios, nas TVs. A literatura espírita é enorme, são milhares de títulos ilustrando a tudo e a todos sobre os fenômenos espíritas. E nós colocamos aqui, então, para vocês verem, nesta ilustração, o fluido magnético que interage entre os seres vivos, transmitindo energias sutis. E quem começou esse trabalho de magnetização foi Franz Anton Mesmer, famoso médico austríaco, que produzia esse fenômeno projetando de suas mãos, já que ele era portador de enorme quantidade de fluidos, não é? Ele transmitia para um paciente. Portanto, o magnetismo animal, que provém de todos nós, porque também somos seres animais no sentido de ter um corpo animal, pode assim ser definido ação recíproca de dois seres, o agente emissor e o agente receptor, dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. E, como nós já falamos aqui, o expoente principal disso foi Franz Anton Mesmer. Vamos prosseguir. Então, aqui nós continuamos, nós projetamos aqui a figura do nosso querido Mesmer, que foi muito criticado, mas que depois a sua teoria tomou corpo. Então, no ano de 1774, em Viena, Mesmer assumiu o caso de uma jovem Fraulein Osterling, de 29 anos, acometido de uma doença convulsiva, tomada por sintomas persistentes, febre, dor de dente e de ouvido. A ausência de êxito na realização de tratamentos convencionais não tinha jeito. Médico nenhum conseguia curar esta jovem sofredora. Então Mesmer tomou a corpo esse trabalho e utilizou-se, portanto, do método que também se fazia naquela época, com a aplicação de ímãs em pontos específicos do corpo da paciente.
foi relatado então, e isso foi constatado, não é, fisicamente, por todos aqueles que presenciaram o fenômeno. Houve uma intensificação da dor, seguida de uma extraordinária sensação de bem-estar e de alívio. Assim, Mesmer compreendeu que tais efeitos não poderiam ter sido causados apenas pela utilização de ímãs, e sim pela presença de um agente desconhecido, uma espécie de fluido presente no próprio indivíduo que, ao ser movimentado, restaura o equilíbrio do organismo. E aqui nós projetamos também, não é, o agente positivo, não é, que está projetando fluidos animais de grande potencial de cura, fazendo com que o agente receptor ele receba esse impacto positivo e que as enfermidades elas são levadas para fora e o corpo adquire novamente a saúde. Vamos em frente. Então, vamos aqui ver o seguinte: para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Psicologia, o que é? O estudo da alma, não é? É nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra descoberto. Ora, um dos fenômenos pelas quais ela se caracteriza é o da clarividência. É outro fenômeno espírita extraordinário que nós vamos rapidamente explicar. Existe o médium vidente, ele vê, mas não entra nos detalhes, porque a sua mediunidade ela não se alonga a esse estado. Mas o clarividente ele entra em detalhes, porque ele não vê com os olhos do corpo, ele vê com os olhos da alma, ele penetra no tempo e no espaço. Portanto, independentemente dos órgãos comuns da visão, os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre, e a vontade dos experimentadores, como através dos olhos. Aqui, lembremos o seguinte: antigamente, os cientistas que examinavam os médiuns, eles ficavam às vezes aborrecidos porque o fenômeno não se produzia conforme eles queriam. O fato é o seguinte: os espíritos não são empregados de ninguém, eles se manifestam quando eles entendem que é necessário. E é por isso que a vontade dos experimentadores não era como eles queriam. Seria de admirar que os meios, sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? É claro, não tem dúvida nenhuma. Mesmo que os meios sejam diferentes, a mediunidade é sempre a mesma. Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe um instrumento? É claro que não. Se não existe um instrumento, não adianta sair em busca. Saíram aí tantas, não é, estudos científicos como a parapsicologia, não é, que mudou tudo, mas mudou todo o nome dos fenômenos mediúnicos, não é, para aqueles fenômenos, para títulos próprios da parapsicologia, mas o fenômeno é um só, é o fenômeno mediúnico. Ora, portanto, como os olhos, né, prosseguindo a alma, têm as suas propriedades, diz Kardec, é claro que tem, como os olhos têm a deles. É preciso julgá-los em si mesmo e não por analogia, através de exemplos múltiplos que não levam a nada. E nós colocamos aqui o olho, né, o olho do clarividente, não é que ele vai longe, penetra. E ele então traz novidades. Muito bem, pessoal, vamos em frente. E aqui, prosseguindo, a causa da clarividência,
do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural são a mesma. Nós já vimos lá à frente. Um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e que não tem limites além do que são assinalados à própria alma. É lógico, é tudo da alma. O sonâmbulo vê em toda parte a que sua alma possa transportar-se qualquer que seja a distância. Olha, pessoal, são tantos exemplos maravilhosos de médiuns sonâmbulos que têm a dupla vista, não é? Que também muitos deles têm o êxtase, que é a mais sublime, a mais elevada das mediunidades. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo. Veja só, ele está aqui, ele não vê apenas aquilo que está perto de si, ele vê muito mais longe, não é? A semelhança de um efeito telescópico. Quando a gente olha pelo telescópio, a imagem se produz no espaço, vai longe. Ele as vê presentes como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma é que se transporta realmente. Eis porque o seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensações. É assim que se dá o fenômeno. O corpo do médium fica como que estabilizado, fica assim até num aspecto que está enfermo, doente, quase que morto, e o espírito então se projeta mais ou menos livre do perispírito que o prende ao corpo físico, e lá ele vê as coisas, não é que ele é permitido que ele veja, porque nem todos podem ver aquilo que eles desejam ver. Tudo depende também da evolução espiritual do médium, até o momento, prosseguindo, em que a alma volta, né, se apossar do corpo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Essa é a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. É claro, é aquele velho exemplo do balão cativo, né? O balão se mexe a tal ponto que faz com que o poste onde ele esteja colocado, né, faz com que o poste se abale com os sacudidelas do balão. É a mesma coisa também, o espírito, não é, se deslocando, né, trabalhando com energia, ele abala em certo ponto o corpo físico, que sente. Mas tudo é reposto, tudo volta ao normal. Portanto, a estabilidade da alma humana é uma só. A alma é imutável, mas o controle ou a consciência ou a mentalidade da alma é mutável. Portanto, pode ser mudada. Tudo depende. No mundo espiritual, mesmo no mundo material, há muito relativismo. Tudo depende da capacidade moral, intelectual do médium. Tudo depende dos espíritos que vão se comunicar. É muito relativo. Portanto, a propriedade da alma de se apegarem e identificarem o seu conteúdo é o que faz com que ela pareça estável na medida em que se projeta o fenômeno mediúnico. Então, vocês vejam que, olha, vamos citar só um exemplo para a gente não deixar o tempo se alastrar. Vocês devem estar lembrados de Dom Bosco, esse sacerdote católico, homem muito bondoso, homem de grande capacidade intelectual e moral. Num dos seus estados de êxtase, ele, percorrendo a América do Sul, ele passou pela Argentina, e no Brasil
ele fez uma profecia que haveria de se realizar. Ele falou e deu todos os parâmetros, a latitude norte e sul, aonde ele fala que se instalaria uma cidade muito grandiosa, que a gente sabe ser Brasília. E depois dessa previsão que está registrada nos anais, não é porque alguém contou, não. 70 anos depois, seria instalado, então, a capital do Brasil, Brasília. E tem outros tantos fenômenos, não vai ser possível a gente relatar. Rapidamente nós falaremos daquele jovem que também no estado sonambúlico, usando a dupla vista, o paciente era apresentado para ele e ele identificava com uma espécie de raio-x, ele penetrava a sua visão no corpo, identificava o que estava sendo produzido, mas ele não podia dar o remédio, porque ele não tinha essa condição. Então vinha um médico a quem ele dava as coordenadas daquilo que ele estava vendo, e o médico então dava o receituário. Isso está registrado também no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. Portanto, pessoal, é necessário estudar. O espiritismo é uma ciência extraordinária. O espiritismo estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a sua ostensiva intervenção junto à humanidade. Vamos em frente. Aqui nós também podemos falar de Eurípides Barçanufo, médium extraordinário, um dos espíritos mais evoluídos encarnados no Brasil, que deixou uma obra extraordinária de ensino. Ele também tinha esta capacidade de desdobramento, vidência, psicofania, psicografia, curas, efeitos físicos, receituário. Tudo isso foi surgindo e se tornando habituais em sua vivência. Quantas e quantas vezes Barçanufo, dando aula no colégio espírita que ele fundou e que existe até hoje em Sacramento, Minas Gerais, ele estava dando aula, de repente, como que o seu corpo meio caía de lado, e os alunos já diziam, porque já conheciam o fenômeno, lá você vai o tio Barçanufo. E, de fato, ele saía do corpo físico, ia até a sua farmácia, a qual ele gratuitamente fazia o receituário e entregava para os pobres. Então ele ia lá e fazia esse trabalho e depois voltava a dar aula. São fenômenos extraordinários, está narrado no livro Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo e tantos outros livros sobre esse homem extraordinário, um dos espíritos mais evoluídos encarnados no Brasil. Então, pessoal, vamos ao nosso final e, como vocês sabem, nós estamos mesclando o livro dos Espíritos com mensagens evangélicas, mensagens que tranquilizam a pessoa, que faz com que ela se volte para o lado espiritual das coisas, o que é muito importante, porque nós estamos dando muita importância às coisas materiais, esquecendo de lado as coisas espirituais, que são muito mais importantes, como o próprio Jesus afirmou, não é? Esta sede que o homem tem hoje em dia pelo ouro, pelas riquezas materiais, pelo poder, está fazendo com que o nosso querido Brasil passe por momentos difíceis. Mas isso é um outro assunto. Vamos ver o que Chico Xavier amorosamente dedica para nós, a sua pequenina, mas grande mensagem em termos espirituais. Momentos é o título. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo no mais importante: nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade.
mas ela é perfeita naquilo que quer ser. Então, pessoal, essa é a mensagem do nosso querido Chico, imortal para nós, graças a Deus. Então, nós terminamos com essa nossa primeira parte, e toda quarta-feira, como vocês sabem, nós estamos levando mais um capítulo sobre esse livro extraordinário, Enciclopédia Espírita, que é o livro dos Espíritos. Então, se vocês gostarem, se inscrevam em nosso canal. O nosso canal pode ser Espiritismo para Todos, Rua Espiritismo, enfim, tudo que se refere ao Espírito. Se inscrevam, aperte o sininho, deixe o seu like, sabe para quê? Para que o nosso canal ele se multiplique, para chegar a mais pessoas, pessoal, porque o tempo é chegado, não dá para esperar mais. Todos nós precisamos estar cientes da mensagem evangélica, da mensagem de ensino que traz o Espiritismo. Então, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Jesus e nos encontraremos proximamente, se Deus assim entender. Então, vamos encerrando. E até mais, pessoal. Muito obrigado por tudo.